Hoje a gente vai falar de benefício previdenciário, mais especificamente sobre auxílio acidente. Nossa, Paulo, mas o que é auxílio acidente? Nunca ouvi falar de auxílio acidente. Acho que já. Você já ouviu falar de B94? Muita gente já ouviu falar esse termo, principalmente nas empresas, indústrias. O auxílio acidente é um benefício por incapacidade. Inclusive, a gente já tem um vídeo lá no nosso canal que fala dos benefícios por incapacidade. Hoje a gente vai falar sobre o auxílio acidente, só ele. Auxílio acidente, a gente tem que levar em consideração, antes até de entrar no auxílio acidente em si, os benefícios por incapacidade existem para substituir a renda do trabalhador que esteja incapaz de trabalhar para prover o seu sustento ou manter sua família. Então temos algumas previsões na Constituição onde a Previdência deve substituir essa renda. Por exemplo, na incapacidade física, ou seja, doenças, invalidez, idade avançada, gravidez no caso do salário e maternidade, temos também a morte, a reclusão, o desemprego involuntário no caso do salário do seguro-desemprego. Mais especificamente, o caso do auxílio acidente, ele é um benefício por incapacidade que visa substituir, nesse caso nem substituir, mas indenizar o segurado por uma sequela que reduz a sua capacidade laborativa. Que nem eu já te falei, existem os benefícios por incapacidade são aposentadoria por invalidez, quando o segurado não pode trabalhar de maneira alguma, o auxílio doença, quando não possa trabalhar, mas por um período de recuperação, e o auxílio acidente quando por meio de um acidente do trabalho, doença comum, doença laboral, esse segurado teve reduzida a sua capacidade laborativa. Ou seja, ele não vai mais poder trabalhar naquela função que ele fazia, ou se puder, ele não vai poder mais fazer da mesma forma que ele fazia antes. Então a Previdência, em um caráter indenizatório, vai pagar para esse segurado, durante toda a vida dele ou até ele se aposentar, um benefício que corresponde a 50% do valor da aposentadoria por invalidez, justamente porque ele teve reduzida a sua capacidade de trabalho. E quando a gente fala de caráter indenizatório, é porque esse segurado, por ele não ter reduzida totalmente sua capacidade para o trabalho, apenas parcialmente, ele pode continuar trabalhando, independente da função. A gente também tem que fazer uma relação, que nem eu falei agora no começo, do B94, que muita gente conhece, que existe o auxílio acidente previdenciário, que é o comum, tá? Que inclusive a espécie dele é o 36, conhecido como B36, e existe o auxílio acidente advindo de uma doença laboral ou acidente do trabalho típico, que é o famoso B94. A diferença entre eles é só a origem do acidente, tá? Ou da doença ou da incapacidade, porque de valor continua a mesma coisa, a forma de concessão, tá? E importante salientar, que nem eu disse agora há pouco, o benefício é mantido, o auxílio acidente é mantido até a morte desse segurado ou até ele se aposentar. Ele se aposentando não pode acumular os dois. Antigamente, antes de 97 até podia, mas a partir de 97 não se pode mais acumular auxílio acidente com aposentadoria. E vamos exemplificar os tipos de incapacidade que geram a concessão do auxílio acidente. Por exemplo, a perda de um dos membros, a perda da visão, perda total da audição e perda parcial de outra, redução significativa, ou seja, acima de 4 centímetros de um dos membros inferiores, ou seja, das pernas. Então temos perda de alguns dos dedos, tá? Dependendo
da falange onde foi instalada essa perda. Então são tipos, agora até para exemplificar, alguns tipos de incapacidade que reduzem a capacidade laborativa desse segurado, ok? Então pessoal, hoje aqui rapidinho para a gente falar sobre o benefício de auxílio acidente. Falamos que é um benefício indenizatório pago por segurado que teve a sua capacidade laborativa reduzida. Dúvida, sugestão, crítica? Entra lá na nossa página no Face ou no nosso canal no YouTube, se inscreva, dá um joinha, clica no sininho para receber em primeira mão nossos vídeos, nossas dicas e até a próxima!